Olá, meus amores, para você que não me conhece, meu nome é Carla Simão, artesã e proprietária do Ateliê Menina Arteira, e na nossa linha de hoje eu preparei esse macacãozinho pijama. Olha que coisa mais fofa do mundo, com essa abertura, ó, na diagonal, ó, ou transversal, como algumas pessoas chamam. Tem toda essa aberturinha aqui de botãozinho, ó, olha que graça. Golinha careca, acabamento super fácil. Acho que esse é o macacãozinho mais fácil que vocês vão ver aqui no canal. Inclusive, esse molde aqui vou estar deixando gratuito para vocês, tamanho 3 a 12 meses. É só assistir comigo até o final para você saber como pegar o seu molde grátis. E se esse vídeo te ajudar, lembre-se de deixar sua colaboração, deixando o seu like e se inscrevendo aqui no canal. Agora bora aprender! Bem, galerinha, na nossa aulinha de hoje, então, eu quero ensinar pra vocês outro modelinho de macacãozinho mijão, que eu já ensinei, inclusive, o modelo original desse molde aqui, que é com capuz, eu já ensinei no ano anterior. Pretendo estar deixando aqui embaixo, na descrição do vídeo, tá? O link para vocês acessarem a outra aula. Essa aula de hoje será uma aula um pouco mais rápida, tá? A gente vai estar fazendo um modelo mais simples, que é o modelinho que vocês viram no começo do vídeo, que é o modelinho com viés. Então eu vou estar explicando algumas coisas bem rápidas aqui nesse vídeo. Se você quiser ver mais detalhado, dá uma assistida lá no meu primeiro vídeo do macacão, tá? Sobre o molde aqui, eu vou mostrar a montagem como eu fiz ele aqui, tá bom? E aonde vocês encontram o molde, eu já vou falar no decorrer do vídeo, por isso eu preciso que você assista comigo até o final para você saber como você vai conseguir o seu molde gratuito, ok? Primeiramente, sobre o molde, vocês vão ver que nas páginas ele vai ter 1.1, 1.2, 1.3. Então, a parte de se emendar, ó, é só você seguir a sequência, tá bom? Ó, aqui, ó, tá? Não tem erro, ó, tá? E assim sucessivamente. Nesse molde, ele é 2 em 1, então você vai poder fazer tanto aquele modelo dividido ao meio do macacão, quanto esse na diagonal. E o modelo que a gente vai fazer hoje é o acabamento em viés na diagonal, tá? O modelinho com capuz, que é desse daqui, eu já ensinei lá naquela aula anterior que eu falei agora há pouco pra vocês, tá bom? Quem quiser fazer com o punho do braço nesse modelo, pode fazer também, se você quiser deixar o punho, né, se você quiser deixar a manga um pouco mais comprida, mas também pode fazer somente com viés, tá? É uma opção aqui desse tipo de molde aqui, desse modelo da diagonal também, tá bom? No decorrer do vídeo eu vou falando para vocês a respeito de algumas medidas do punho, mas eu já falei mais a respeito dessa parte lá no meu vídeo, no primeiro, do capuzinho, que eu expliquei melhor a respeito dos punhos das mangas, do punho embaixo, tá bom? Então aqui vai ser, como eu falei, mais superficial a explicação, tá bom? Agora eu já vou pegar minhas peças, e que hoje a gente vai fazer esse modelo da diagonal, ok? Então, vou preparar lá minha peça e vou voltar aqui com vocês. Bem, galerinha, já voltei aqui com as primeiras partes da peça aqui já cortada para mostrar para vocês o passo a passo, tá? Lembrando que eu sempre gosto de cortar uma margem de costura aproximada de 1 centímetro, porque como é um macacão pijama, é legal ele ficar larguinho, tá bom? Então, eu gosto de fazer isso nele todo. O molde, o tamanho que eu tô utilizando aqui é o tamanho 6 meses. Lembrando que ele varia de 6 a 9 meses, mas isso é muito relativo, tá? Porque eu já cheguei a fazer o tamanho 3 meses, que deu de bebezinho para usar, que a mãe me informou que a criança usou de RN até 6 meses, tá? Ou usou até 9 meses, então varia muito, principalmente se você for fazer ele com punho, porque você tá aumentando o tamanho dele, então como ele fica fofinho, tá? Mas essa parte do punho eu vou dar mais opções para vocês quando chegar na parte da manga ou do fechamento dos punhos, ok? Então vamos por partes. Então, cortando aqui, ó, igual o molde de vocês lá, ó, a frente e a parte das costas, lembrando que eu dobrei o meu tecido, tá? Lembrando que o molde gratuito ele é de 3 a 12 meses, mas pode ser usado por mais tempo aí, dependendo do desenvolvimento
da criança ou do tamanho dos punhos que você colocar, tá? Lembrando que se você não é inscrito, já se inscreve, ativa o sininho para não perder quando eu lançar vídeo novo, tá? Tô lançando vídeo novo toda semana, então vale a pena você conferir bastante conteúdo legal, gratuito, de qualidade para vocês. Bem, voltando aqui, lembrando que o molde já vou falar, tá, gente, no decorrer do vídeo, é só você ficar comigo até o final. Nós vamos colocar frente com frente agora. Ah, eu gosto de usar, gente, giz escolar mesmo, branco, para tá fazendo as minhas peças. Porque ele é mais fácil de sair da roupa depois, sabe? Então tá. A gente vai unir primeiro essa parte dos ombros. E aqui eu gosto de fazer uma costura reta e um zigue-zague, porque depois a gente vai rebater essa costura. Então a gente sempre começa costurando os ombros. Após fazer a costura reta e zigue-zague, como eu orientei aqui vocês, tá? Nós vamos virar pro outro lado. Ó. Nós vamos tombar essa costura, eu prefiro tombar essa costura pro lado da frente aqui do meu macacãozinho. Então, ó, eu viro aqui, ó, tá minha costura aqui, né? Zigue-zague e costura reta. Tombo e passo uma outra costura reta aqui pra rebater. Igual eu fiz aqui, ó, aqui eu já fiz, pra mostrar pra vocês, ó. Já rebati. Agora, gente, eu vou ensinar uma coisa bem diferentona aqui pra vocês. Depois que você terminar aqui, tá? O seu acabamento, ali rebatendo, antes de colocar a manga, nós já vamos trabalhar o quê? Nós vamos trabalhar o acabamento do viés. Carla, mas você já vai trabalhar com o acabamento do viés? Vou, gente. Aqui só uma coisa que eu quero fazer um adendo pra vocês. Quem quiser fazer sem a margem de costura aqui, ó, no pescocinho, é uma coisa legal para vocês optarem, porque daí pelo menos não pega tanto no pescocinho do bebê, porque tem bebê que se incomoda muito com o viés muito próximo, tá? Então pode ser que você não deixe uma margem de costura aqui, tá? Ou seja, o menor possível essa margem, porque ela é acabamento todo em viés. Então o que a gente vai fazer? Agora você vai preparar o seu viés, tá? Pode ser o viés... Ah, gente, lembrando que o tecido que eu tô utilizando aqui é um soft, mas você pode usar microsoft, você pode utilizar fleece, tá? Você pode usar o tecido da sua preferência, a malha, né? O ideal é que sejam tecidos que estiquem para ficar mais confortável esse pijama, tá bom? O viés, vocês podem estar utilizando, lembrando, tem que ser um viés que estique, né? Como eu não encontrei aqui nem nos meus tecidos um viés que ficasse legal nessa cor de malha, eu tive que usar aqui, tava um pouco sem tempo para fazer a aula aqui para vocês, trazer logo, então vou trazer o viés industrial mesmo, tá? Mas ele é um pouquinho mais duro, então o legal é vocês estarem utilizando mesmo o viés de malha. Mas se você também, como eu, não tiver, você pode estar utilizando o viés industrial, porque o viés industrial também, conforme você vai lavando, ele vai dando aquela laceadinha, tá? Mas o legal, como eu falei, é usar um outro material de viés, tá bom? Mas para a aula de hoje, eu vou estar utilizando esse, porque é o que eu tinha e eu estava um pouco sem tempo, como eu expliquei para vocês, então vamos continuar a aula. Vou pegar o meu viés de 25 milímetros. Eu aproveitei já para rebater o outro lado do ombro que tinha faltado. Agora eu pego meu viés, lembrando que se você for utilizar um viés de boneon, se for um viés de malha, você só precisa chegar aqui, ó, nessa parte. É que aqui eu alfinetei pra mostrar mais bonitinho. Eu vou tirar os alfinetes aqui. Ó, se for o viés de malha, vamos separar ele aqui. Se for viés de malha, você pode só fazer a costura no teu viés, ó, nesse sentido, né? E depois você vira para rebater, certo? Beleza. Se for o viés de boneon, ele já vem aqui também com o acabamento pronto, é só você virar ele e depois vira para rebater.
como eu tô utilizando aqui o viés industrial, como eu já expliquei para vocês, o que eu vou fazer? Eu vou primeiro abrir aqui, ó, uma das laterais. Da mesma forma que a gente faz o viés comum. Eu vou começar até pela gola, que eu não vou fazer ele inteiriço. Eu vou fazer primeiro o acabamento da gola, depois eu finalizo com a outra parte do acabamento, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Vou abrir aqui, certo? E vou circular esta gola. Olha, minha gola tá aqui, certo? Eu preguei ela pro lado avesso. Ok, ó, o meu viés aqui. Agora, eu vou tombar lá pra fora, tá? Vamos virar pro lado da frente, pra vocês verem, ó. Ok? Nós vamos tombando o nosso viés. Então, aqui a gente vai tombando e ajeitando esse viés, tá? Para fazermos o que? A costura aqui de acabamento. Quem tiver aquela agulha dupla, quiser usar também, tá? Lembrando de sempre usar uma agulha adequada para o tecido que você estiver utilizando, tá? O tecido que você utilizar, você usa uma agulha adequada. Então, agora é só a gente levar para a máquina novamente e rebater aqui, fechando esse viés, tá? Lembrando que aqui, ó, é o lado da frente agora que eu estou. Depois de costurado o viés na nossa gola, ficou assim, ok? De um lado aqui, eu já preparei, porque é igual dos dois lados, tá? Ó, imagine que o outro lado tá igual esse daqui, sem fazer. O que que vocês vão fazer? Vocês vão ir pro lado avesso da peça, tá? Ó, dobrar o viés, passar uma costura aqui, tá? E depois nós vamos o que, ó? Virar esse viés. Vamos voltar pro lado correto da peça. Ó. Colocar aqui para vocês entenderem agora. Coloquei pro lado correto da minha peça. Puxo bem, corto o excesso de viés que tem aqui, porque eu não quero que ele fique muito pesado aqui, sabe? Com muita camada de tecido. Então, eu deixo ele bem bonitinho aqui, viro, pra tá rebatendo essa peça. Ok, gente? Então, deixa eu mostrar agora desse outro lado, ó. Abrindo do lado avesso. Nós abrimos de um lado. Dobramos a peça pra fora aqui, ó. Posiciono nessa golinha e vou costurando até embaixo. Embaixo não precisa de acabamento, tá? Então, é só isso. Costuro nele todo aqui e depois eu vou rebater. Eu vou virar, depois de costurado, ele vai ficar igual essa parte aqui. Ó, essa aqui é a parte avessa. Não, essa aqui é a parte correta, desculpa. A parte avessa é a parte da costura aqui, ó. Tá? Então, eu viro ela. E faço o acabamento na frente, arrumando bem bonitinho do jeito que eu mostrei ali pra vocês. A gente vai fazer isso dos dois lados, então. Depois de finalizar o nosso viés aqui, ó, dos dois lados da nossa peça, agora nós vamos pra manga. A manga é o seguinte, eu dobro ela ao meio, faço um pique, ó, corto um piquezinho e eu vou colocar ela posicionada, ó, essa aqui é a parte da frente, né? Eu vou colocar frente com frente da nossa peça. E a forma de se posicionar a manga é exatamente assim mesmo, tá? Então, nós vamos puxar um pouquinho mais aqui. O legal de você trabalhar com tecido que estica é que você pode ir adaptando ele aqui na manga, tá?
Então, vou usar os meus clips para mostrar aqui mesmo. Ó. Manga é assim mesmo, tá? Ó. Por outro alfinete nessa posição. Vou esticar ele aqui. Eu adapto o modelo da manga na minha cava, ok? Para que quando, ó, fique costurada, ela fique certinho, tá bom? Então, ó, a nossa cava fica assim. Então, agora é só a gente passar. Pode ser uma costura reta e zigue-zague, ou somente a costura reta. Eu prefiro costura reta e zigue-zague, porque eu gosto de estar rebatendo todas essas costuras, tá? Então, é o mesmo procedimento nas duas mangas. Bem, galerinha, ó, depois de costurada a manga, ó, eu passei uma costura reta e um zigue-zague. Depois a gente vai tombar, tá? Como é que eu faço? Eu abro minha peça e gosto de tombar, ó, essa minha costura aqui, ó. Eu vou com a mão aqui, ó, sentindo ele, ó. Se você quiser alfinetar, você pode também. Jogando toda essa costura aqui pra dentro e rebato ela, tá? Igual eu fiz nesse outro lado da manga aqui. Essa aqui nem é uma questão muito estética, eu gosto de fazer isso quando eu trabalho com tecidos mais grossos, para ele não ficar dançando essa costura aqui dentro e depois atrapalhando o bebê, tá? Dando um incômodo, né? A gente tem que pensar no conforto também. Então, mas se você for fazer uma margem de costura estreita, ou tá usando overlock, aí já não é tão necessário tá rebatendo a costura, só se for por uma questão estética. Mas aqui eu já estou fazendo para uma questão de conforto do bebê, tá? Depois que você terminar essa parte dos ombros, eu já vou ali terminar meu bracinho, mas nós vamos costurar o fundilho, tá? Ele tem um fundilhozinho lá no molde de vocês, por quê? Porque isso aqui vai dar aquela cava do bumbumzinho, tá? Então ele vai auxiliar nessa parte. Eu gosto de achar meio sempre. Então é só a gente colocar frente com frente. E o procedimento é praticamente igual ao da manga. Eu arredondo nesse sentido aqui, tá? Então eu faço isso dos dois lados aqui, ó. Ok? Também costura reta e zigue-zague. Só no fundilho que eu não gosto de rebater, porque primeiro que não vai entrar em contato com o bebê, a maior parte dele. Segundo que eu não quero que apareça atrás ali aquela emenda, né, do rebatimento da costura. Então, esse é uma parte que eu gosto só de fazer o zigue-zague com a costura reta. Rebati as duas costuras do ombro, coloquei aqui, ó, fiz a minha costura no fundilho. Agora, nós vamos virar pro lado avesso toda a peça. E é hora de nós posicionarmos. Como essa daqui, essa parte aqui maior vai sobrepor essa, no forro, a que vem por baixo é essa, tá? Então, a que vem por baixo, lá no forro, é essa daqui. Então, a gente vai ajeitá-la bonitinha na peça. Nós vamos ajeitar bem bonitinho aqui o nosso macacão, porque agora é a hora da gente fechá-lo, tá? Nós vamos fechar o fundilho, nós vamos fechar a lateral do macacão. Vou mostrar aqui de um lado só, porque a costura vai ser feita igual dos dois lados. Então, ó, depois de você posicionar bonitinho aqui, ó, na costura, pode alfinetar, onde nós vamos costurar, pode alfinetar, tá bom? O punho, deixa eu fazer uma observação. Pra a parte de baixo, eu cortei em torno de... Eu sempre corto em torno de 2 a 3 centímetros menor do que o comprimento total, do que a circunferência total da perna ou do braço, tá? O procedimento é o mesmo. A altura do punho de baixo, eu gosto de fazer em torno de 5 centímetros, que ele fique com 5 centímetros. Então, eu corto em torno de 11 de largura,
tá? Por isso que o comprimento aqui do punho vai variar conforme o tamanho que você vai estar fazendo de peça. Essa parte não tem no molde gratuito de vocês, tá? Então, você vai ter que adaptar o punho no tamanho que você quer. Mas, como eu acabei de falar pra vocês, a referência que eu tenho é sempre pegue aqui a circunferência e faça 2 a 3 centímetros menor o seu punho ali de baixo, tá? A mesma coisa com o da manga. Só que o da manga, eu faço ele em torno assim, não tão comprido igual esse daqui, que vai ficar com 5 centímetros, né? Dobrado. Então, eu gosto de fazer ele com mais ou menos 7 centímetros para quando eu dobrar o punho, tá? Se você quiser ver mais detalhado, eu comentei mais a respeito disso na hora que eu tava mostrando as partes do macacãozinho lá na minha primeira aula, que foi o modelo com capuz, tá bom? Então, vale a pena você conferir. Lembrando que o molde está aqui embaixo na descrição do vídeo. Vocês encontram o molde gratuito para estar baixando, ok? Voltando então à nossa aula. Lembrando, gente, que na nossa área de membros aqui do canal, nós também temos a modalidade de estar ganhando um molde gratuito todo mês dos nossos projetos pagos. Então, vale a pena você conferir a nossa área de membros aqui do YouTube, tá? E fazer parte, além de colaborar, ganhar molde gratuito todo mês, molde que você ia pagar aí 25, 30, 35 reais, ele sai de graça, né, para os colaboradores do canal, tá? Voltando aqui, costura que nós vamos passar é aqui, pode ser reta e zigue-zague, tá bom? E depois que você terminar essa costura da lateral, se você quiser, você pode alfinetar essa parte para ele não dançar, tá? Mas vai ficar a critério de vocês. Lembra o fundilho aqui, ó, que a gente costurou? Então, esse fundilho, ó, a gente vai costurar aqui. Depois, esse fundilho, onde tá o meio dele aqui também, ó, nós vamos adaptá-lo na costura aqui da frente, na parte da frente, porque a gente vai ter que costurar esse fundilho aqui também, tá? Na parte da frente do nosso macacão, ok? Então, aqui é só você ir adaptando. Se você quiser, você pode estar alfinetando, que é até melhor, tá? E passando a costura reta e zigue-zague. Você vai fazer isso dos dois lados, é igual, tá? Costura vindo de cima até embaixo e depois ela toda aqui prendendo o fundilho. Bem, meus amores, costurado, ó, desvirei a peça para vocês verem como é que ficou. Olha que graça, que coisa mais linda. Já estamos próximo ao fim aqui do nosso macacão. Vou virar de novo do lado avesso, assim já mostro direitinho como é que ficou as costuras. E a gente já vai para a parte do punho. Lembrando que eu acabei de explicar para vocês que vocês precisam da circunferência, tá? E mais a altura que vocês querem. Então, isso pode variar conforme a preferência. Só que eu sempre gosto de fazer o punho 2 centímetros menor, em torno de 2 centímetros menor que a circunferência da manga. A costura aqui que nós fizemos, reta e zigue-zague, o mesmo aqui, ó, prendendo o fundilho na frente, ó, e do outro lado. O punho, como é que funciona? Lembrando que você tem sempre que cortar com elastano para este sentido, tá? A gente dobra aqui frente com frente, qual for a frente do tecido, e passa uma costura reta. Eu já deixei pronto um dos lados do punho, da manguinha, para mostrar para vocês, ó. E também aqui debaixo do pezinho. A gente simplesmente precisa dobrar assim, ó, encaixando ele, ok? O mesmo aqui, ó, no bracinho, tá assim. Você pode até abrir aqui essa costura, ó, pra ficar menos saliente, né? Dobrar de novo. Como é que funciona esse encaixe? Eu vou colocar essa costura aqui. Batendo costura com costura. Nós ajeitamos aqui. O legal, assim, para dar mais elasticidade na sua peça, é você fechar
no zigue-zague. Se você fechar só no zigue-zague, você vai estar dando mais elasticidade ali na sua peça. Mas você também pode usar zigue-zague e costura reta, fica a teu critério, tá? Aqui embaixo, para ficar mais fácil de colocar o punho, eu já bati uma costurinha aqui de segurança, ó, nessa abertura para ela não dançar. Aqui o procedimento é o mesmo, lembrando que, como a gente cortou um pouco menor a parte do punho, na hora de costurar na máquina, você vai precisar dar o quê? Dar uma puxadinha no punho para ele se adaptar na peça, né? Precisa dar uma laceadinha no punho. Então, no punho, vocês precisam o quê, ó? Dar uma abertura assim no punho, porque eu gosto de levar ele exatamente dessa forma na máquina. Aí eu vou fazendo o zigue-zague ou zigue-zague e costura reta, vai ficar a critério de vocês. Então, vai fazer isso dos dois lados aqui da peça. Bem, galerinha, costurado aqui os nossos punhos, então, deixa eu mostrar pra vocês pelo lado de dentro. Na posição que eu coloquei pra vocês verem. Ó, aqui eu decidi passar uma costura reta junto mesmo, tá? Pra ficar um acabamentinho mais bonito. Agora é só a gente desvirar. Lembrando, gente, que quem quiser colocar etiqueta, eu sempre gosto de colocar etiqueta externa, viu, da minha marca. Não coloco interna porque eu acho que incomoda, a mãe acaba cortando. Então, às vezes eu coloco uma etiquetinha aqui atrás, mas é externa. Tá? Ó, como é que ficou essa parte. Olha aqui a nossa manguinha. Puxar ela certinho aqui. Ó. Costura com costura, ó, costura com costura. Agora é só a gente posicionar para colocar os botões. Aqui eu prefiro não colocar botão bem em cima dessa pontinha do acabamento da gola. Eu prefiro colocar um pouquinho mais abaixo. Primeiro que dá uma folguinha a mais. Segundo que botão de pressão às vezes pode não pregar direito, principalmente se você for utilizar o tic-tac de plástico, como é o que eu mais uso aqui no ateliê. Então, ele dá mais dificuldade para você colocar quando você tem esse fecho assim, né? Muito grosso. Aqui, mas está praticamente pronto, só falta os botõezinhos. Eu vou posicionar os meus botões e pregar. Lembrando que, deixa eu fazer um adendo aqui com vocês. Na hora de colocar aqui, eu pus o meu viés sobrepondo um pouco mais esse viés aqui de baixo. Tá? Como eu quero que ele fique um pouco mais para dentro essa pala, então eu posicionei ele para que ele ficasse um pouco mais aqui, ó, quando eu dobro, tá vendo? Eu preferi fazer assim. Se você preferir colocar viés sobre viés, vai ficar a teu critério também, tá? A posição dos botões aqui, a quantidade, vai ficar a critério de vocês também. Então, eu vou pregar os meus botões aqui e trago para finalizar o nosso vídeo. Lembrando que eu gosto sempre de deixar uma fotinha para vocês aí também no final do vídeo, para vocês verem como é que ficou a nossa peça. Bem, galerinha, coloquei os meus botões de pressão aqui, ó. E eu coloquei ele um pouquinho mais para cima, como eu comentei com vocês, do meu viés, tá? Para calcular o espaço, eu sempre faço o seguinte. Faço a metragem, ó, 47 aqui, que deu. Então, eu faço 47. Eu queria 7 botões, mas eu achei que ia ficar muito espaçado. Tipo, 47 dividido por 7. Então, daria em torno de 6,70 cm o espaçamento. Achei que era muito, então, dividi por 8. Então, eu arredondei, ó, deu 5,87 cm. Então, eu arredondei para 6 centímetros de distância. Tá? Então, primeiro você tem que pegar o comprimento total e dividir pela quantidade de botões que você quer colocar. E você vai vendo ali a diferença do espaço. Se você achar que o espaço está muito pequeno ou muito grande entre um botão e outro, você vai dividindo por mais ou menos botões, certo? Então, ficou assim a nossa aula, meus amores. Eu espero que você tenha gostado. Quando você fizer esse macacãozinho, me marca lá no Instagram. Você pode marcar lá no seu history, que eu vou adorar ver. Me marca no history que eu vou lá curtir e comentar na sua publicação, certo? Meu Instagram tá aqui embaixo na descrição desse vídeo.
Ok, meus amores? Beijos, eu aguardo vocês na nossa próxima aula.